Eu sou Gilberto Ponce Dias, eu nasci na metade do século passado, sou um apaixonado pelo empreendedorismo, pela dança de salão e por retrato dos acontecimentos. Retrato não é fotografia, esse é só um parênteses. O equipamento é o mesmo, mas o que se apresenta é diferente. Hoje eu vou falar uma das minhas qualidades, que é o planejamento. Eu sou um cara bastante planejado, eu sou meio pretensioso em dizer que eu gosto de me ver no futuro. Eu gosto de estar lá no futuro e olhar o caminho que eu vou percorrer. Olhar do futuro é quando a gente está lá e vendo o caminho. E olhar o futuro é quando eu estou aqui parado tentando imaginar o lado de lá. Assim eu tenho esse conceito. Então, o planejamento estratégico é um processo que define metas. Eu tenho objetivos, defino metas e ações para que eu possa alcançar aquilo que eu tenho como objetivo. Então, o planejamento estratégico, às vezes o pessoal diz assim, mas planejamento estratégico é só para a empresa. Não, planejamento estratégico também é para a vida pessoal. Porque se eu não tiver sabendo onde eu quero chegar, qualquer lugar que eu chegar serve. Eu costumo também dizer que eu não sou um toque de enchente. Né? Tati não é da enchente de maio do ano passado, mas a enchente leva os tocos, e os tocos ficam presos pelos cantos do rio. Eu gosto de estar no centro do leito do rio, seguir aquilo que o rio leva e não ficar por conta da correnteza. Então, o planejamento a gente deve fazer sempre e fazer revisões. Eu posso ter um planejamento escrito, que é ótimo, e posso ter um planejamento na minha cabeça. Só que o planejamento escrito, normalmente, a gente apresenta para outras pessoas. E na hora que a gente compartilha o planejamento, a gente assume o compromisso de realizar o que a gente deseja. Então, na hora que eu planejo e compartilho, eu estou assumindo um compromisso público. Pode ser com uma, duas, três, ou quando a gente faz uma palestra, a gente assume um compromisso com muito mais gente, não tem ideia de quantos. Então, o planejamento para mim, sempre eu estive fazendo planejamento para 12, 24, 36 meses, e eu brincava, e brinco até hoje, apesar da idade que eu estou, eu faço planejamento para 10 anos. Eu quero saber onde eu estarei daqui a 10 anos. Eu até vou fazer um parênteses para contar uma historinha. Quando eu fiz várias palestras de aula inicial para alunos do Senai, porque eu sou oriundo do Senai. E eu fiz várias palestras. E nessas palestras, eu apresentava 2 reportagens da Zero Hora. A Zero Hora escolheu 4 pessoas e perguntou para eles o que eles gostariam de estar fazendo daqui a 10 anos. Cada um descreveu. Eu devo ter esse material ainda guardado. E 10 anos depois, a Zero Hora procurou eles e fez a mesma reportagem, para saber o que eles tinham feito para realizar o que eles desejavam há 10 anos atrás. É bem interessante esse conteúdo. Depois eu vejo onde está e eu mando. Então, para mim, planejar os próximos anos sempre foi fundamental. Eu experimentei fazer esse tipo de trabalho desde quando eu conheci a minha falecida esposa. Nós tínhamos 19 anos e nós combinamos o que nós faríamos na vida. Né? Então, a gente planejou o casamento, a gente planejou o carro, a gente planejou a compra do primeiro apartamento e planejamos o momento que teríamos os filhos. Nós tínhamos 10 anos de casado quando veio o primeiro filho. Tinha uma série de pré-requisitos para que a gente pudesse ter um filho numa condição diferente e melhor daquela que a gente teve como criança. Não tivesse sido ruim, mas nós
iríamos diferente. Então, a gente fez planejamento. Então, se eu não faço planejamento, eu não sei aonde eu estarei. Então, eu faço isso sempre, isso sempre. E aí vem as perguntas, né? O que eu quero fazer daqui a X tempo? Os caminhos que eu vou seguir, que recursos eu preciso para isso? Porque se eu não tenho recurso, eu tenho que ver de onde eu vou. Cara, eu sempre busquei os recursos do meu trabalho. Eu e a minha esposa, a gente sempre buscou os recursos através do trabalho. A gente não tinha da onde garimpar, então o garimpo era trabalhando. Trabalhávamos, chegamos a trabalhar um período, 3 turnos nas mesmas 24 horas. Uma atividade e nós trabalhamos para poder chegar nesse momento. Então, se eu tenho que saber de onde vêm as receitas. Para que eu possa saber mais adiante, dentro das minhas receitas, quais são os compromissos que eu posso assumir. Porque se eu não posso assumir compromissos se eu não tiver os recursos previstos. Então, por isso que é importante eu estar feito o planejamento, ir acompanhando o planejamento. Então, quando eu quero fazer uma viagem, eu vou fazer uma viagem agora em maio. Eu já comprei as passagens em fevereiro. Em maio, eu estarei em São Paulo passeando. Eu vou lá na Alphaville. Mas eu já fiz esse planejamento e comprei em fevereiro as passagens. Então, o que eu quero fazer daqui a tanto tempo, eu tenho que saber, depois eu buscar os caminhos. Eu ouço com frequência que fazer planejamento, a gente nunca chega onde quer. Isso é muito comum. Eu não planejo nada porque nunca dá certo. Planejar no nível de intenções, ficar no nível de intenções não é planejamento. Eu gostaria de fazer uma viagem à Europa o ano que vem. Tá bem, isso é um desejo só. O que eu preciso fazer para isso? Então, eu tenho que planejar. Então, o que eu faço sempre? Eu registro todos os meus sonhos, eu faço uma lista, e esses sonhos eu depois vou dividindo para poder saber quais os passos, qual é o momento que eu vou poder alcançar determinado sonho. Né? Eu quero comprar um carro novo, eu quero fazer uma viagem, eu quero dar um do aniversário da minha neta. Então, eu tenho que ver quais os passos que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo e colocar metas. Se eu não coloco meta, eu não trabalho para alcançar aquilo. E meta, quando a gente estabelece uma meta, a minha meta é, no final do ano, eu estar fazendo isso. Eu não posso chegar 5 dias antes da meta e olhar o que aconteceu e ainda o que falta. Não, eu tenho que ir acompanhando passo a passo. Então, se é uma meta de longo prazo, eu posso fazer uma verificação mês a mês. Quando chega perto da meta, eu posso chegar mais próximo da frequência. Então, já vou fazer semanal e depois, quando chega bem em cima, já começo a fazer diário. Então, eu registro todos os compromissos financeiros para poder alcançar. Eu preciso saber todas as receitas, que eu já falei. Conhecendo as despesas correntes, eu faço. Né? Dentro do planejamento, eu tenho que saber o que eu tenho de despesas todos os meses. Eu tenho despesas fixas e tenho despesas variáveis. Fixas, a luz é fixa. Muita gente pensa, mas a luz depende do que eu gasto. Verão eu gasto mais luz. Mas a energia elétrica é uma despesa fixa. Ela tem que estar na conta do mês. Eu tenho isto para pagar. Eu tenho o IPVA para pagar em janeiro, eu tenho a luz todo mês, eu tenho a água todo mês, eu tenho um condomínio todo mês, então eu tenho que ter a minha relação de todas as minhas despesas. Eu até, para ilustrar para vocês, eu tenho uma planilha de Excel de uso pessoal. Todas as minhas despesas estão ali. Todas. Então, diante disso, eu sei dizer para vocês quanto eu terei disponível em dezembro. Eu posso assumir um compromisso de entrar na avançada? Eu, neste momento, não tenho condições. É por isso que eu não entrei ainda, porque dentro do meu orçamento não cabe este investimento. Não tenho disponibilidade, não posso, como diria, desculpem aí a plateia, eu não posso fazer o que a minha avó dizia, contar com o ovo no cu da galinha. Então, eu tenho que estar organizado para poder, se eu não vender nenhuma mentoria, eu estou pagando dentro do meu orçamento. E é por isso que eu não tenho o passo do VDM para o avançado ainda, mas eu vou chegar lá. E aí, um outro passo é o que eu preciso fazer como receitas adicionais. No meu orçamento, não cabe entrar para o avançado. O que eu preciso fazer
para entrar para a avançada de receitas. Então, a minha possibilidade é vender alguma mentoria dentro do VDM. Eu, como VDM, se eu vender uma mentoria, esse recurso que entrar, ele vai direto para mim poder entrar para a avançada. Porque eu tenho que gerar uma renda extra para poder entrar no passo que eu desejo. Porque o meu orçamento trabalha assim. Então, eu faço o meu orçamento pessoal e fiz isso a vida inteira. Eu até tenho uma passagem interessante, porque eu fazia isso com a minha esposa, quando meus filhos alcançaram já uma idade de entendimento, a gente tirava um determinado tempo em casa, sentávamos os quatro, e aí a gente pensava no que a gente queria no futuro. E o meu filho mais velho tinha, me lembro, 23, 24 anos, e a gente fez o planejamento para os próximos 10 anos, e aí que nós terminamos a nossa reunião, ele se levantou e disse, vou comprar o meu carro. Vou lá na concessionária porque eu tenho condições de comprar. Porque quando tu visualiza o que vem, tu tem condições de tomar iniciativa, senão tu fica só sofrendo. Então, para mim, planejamento é uma ferramenta do dia a dia. E isso, para o empresário, é fundamental. Para as pessoas físicas, é fundamental. Se eu não sei onde chegar, qualquer lugar que eu chego está bom. Então, eu faço isso todos os dias e estou à disposição para quem tiver a vontade de fazer um planejamento, porque eu, nesse conteúdo, eu conheço bastante. Planejar é um dos meus pontos fortes. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês isto. Eu posso falar mais depois de financeiro e do meu capítulo do livro, que é a admissão, mas planejar é a vida. Eu tenho um desenho que eu podia ter feito isso. Uma vez, numa reunião dos meninos, do meu filho e dos amigos deles, eu peguei uma folha A4 e escrevi planejamento. Então, comecei com a letra grande, e aí, para caber na folha, a letra foi diminuindo, chegou no canto, dobrou. E aí eu mostrei para eles o que era fazer um planejamento. Se eu tenho uma folha A4 para escrever, eu tenho que fazer um planejamento para caber a palavra planejamento ali dentro. Tá? Então, planejar para mim é fundamental. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.